Qual é o melhor imóvel para gerar renda aqui na Flórida? Se você pensa que só comprar um imóvel aqui na Flórida, seja ele qual for, colocar ele para alugar, ele já vai gerar uma boa renda para você? Bom, não é bem assim. E é aí que muitos clientes acabam se prejudicando financeiramente. Nesse vídeo, eu vou trazer a desmistificação de como funciona o aluguel aqui e qual desses imóveis aqui na Flórida gera mais renda para você e para o seu bolso. Vamos lá? Eu trabalho majoritariamente com clientes brasileiros que buscam comprar os seus imóveis aqui na Flórida como investimento. A maioria deles buscam renda, mas alguns buscam estabilidade e uma valorização a longo prazo. Depende muito do objetivo real do cliente, né? Mas a maioria deles me pergunta: Roberta, qual é o imóvel que gera mais renda? Porque eu preciso dessa renda, vou utilizar essa renda não só para pagar o que o imóvel gasta, né, os custos dele, mas também uma viagem, uma coisinha aqui, outra ali. As minhas viagens para Disney, né? E a minha resposta é: depende. Tem um tipo de imóvel que, quando muito bem escolhido, ele tem um potencial gigantesco para geração de renda. E esse tipo de imóvel é a casa de temporada. Aquela casa que você compra e coloca para alugar no Airbnb. Mas não é qualquer imóvel para temporada. E nesse vídeo eu vou trazer as informações para vocês do que faz o diferencial desse tipo de imóvel. E por que é a casa de férias? Você está vendendo experiência, está vendendo memórias. Não é a metragem, não é só a decoração, não é só a localização. É toda a experiência que você cria para o seu hóspede. E é aí que entra o nosso suporte como corretor imobiliário. O que você precisa para ter uma boa ocupação na sua casa? Você precisa vender as férias do seu cliente, cliente final. Você precisa vender o conforto, você precisa vender a proximidade dos parques temáticos, precisa vender a proximidade com as lojas mais conhecidas, os outlets, o Millenia e tudo que melhor tem aqui no estado da Flórida. E o que isso te permite? Diárias mais altas, uma demanda alta por busca pelo seu imóvel, e, naturalmente, a flexibilidade de uso que você vai ter durante o ano. Então, se você quer visitar a sua casa e usar a sua própria casa durante o ano, a propriedade de férias te permite isso. Mas não é qualquer casa que vai garantir a sua renda. Localização. Não é só estar em Orlando, não é só estar perto da Disney. Existem vários critérios que fazem com que a sua casa esteja bem localizada. E os principais fatores são: estar perto dos parques temáticos, estar perto da Disney, que é o principal foco aqui dos turistas, estar dentro de condomínios que suportam o short term, a locação para temporada. Por quê? Se você estiver com uma propriedade dentro de um condomínio que tenha todo o suporte para clientes que venham visitar, ou seja, que tenha piscina, um bom clubhouse, uma academia, quanto mais comodidades você oferecer para o seu cliente final, mais você vai alugar essa casa. E um dado muito interessante que veio através de administradoras de casa daqui de Orlando, eles compartilharam com a gente, é o seguinte: quando a casa está bem localizada dentro de um excelente condomínio, a taxa de retorno desses clientes finais é muito maior. Ou seja, se a sua casa está bem decorada, isso é um ponto muito positivo. Mas se ela está bem decorada dentro de um super condomínio que tenha bastante comodidade, a probabilidade dele voltar nessa casa é muito maior. Porque muitas das vezes ele tem uma excelente experiência dentro da casa e uma excelente experiência dentro do clubhouse do condomínio. E aí o que ele faz? Enquanto ele já está lá na piscina do clubhouse, ele já está agendando a próxima viagem do ano que vem para ficar na mesma casa. Porque ele quer garantir que ele vai ter a mesma experiência que ele está tendo nessa viagem. Então, ainda dentro da localização, a gente conseguiu puxar o critério que é o condomínio. Não é qualquer condomínio, mas se você puder escolher uma propriedade que fique dentro de um condomínio resort, que consiga oferecer para os seus clientes finais toda a estrutura para ele ter uma viagem memorável com a família dele, isso vai garantir com que o seu negócio seja muito mais rentável a longo prazo. Mas é claro que a gente vai precisar alinhar o seu orçamento com as possibilidades e disponibilidades do mercado no momento. Então pode ser que exista uma propriedade com bom preço dentro do seu orçamento, dentro desses condomínios, pode ser que não. Mas ainda assim a gente consegue encontrar excelentes opções que não estão dentro desses condomínios que fazem muito sucesso e ainda assim são rentáveis.
Vai depender de uma série de fatores, mas comigo você vai ser muito bem direcionado. Agora vamos para o terceiro critério. O terceiro ponto mais importante é a configuração da casa. Quanto mais dormitórios a sua casa tiver, maior o potencial de renda que você vai ter nela. Vamos pensar comigo, um quarto de hotel, ele vai alugar 1 a 2 dormitórios no mesmo quarto, né? Enquanto que as propriedades com menor quantidade de quarto, ela vai estar necessariamente competindo diretamente com o hotel. Quando a casa tem 4, 5, 10 dormitórios, ela não vai ter uma concorrência tão grande. O mercado é muito maior para essas propriedades que têm menos dormitórios. Então, se você puder escolher uma casa que tenha mais dormitórios, é sempre melhor. Claro que vai depender do seu orçamento e o que ele é capaz de comprar. Sempre vai ter um tipo de propriedade que será um bom investimento para você e com um bom retorno também. Mas quanto maior o número de dormitórios, maior o seu poder de valorização e necessariamente de rentabilidade nesse imóvel. Com isso, as casas que mais geram renda são as casas que têm 15 dormitórios. Pode parecer muito, eu sei, mas as de 15 dormitórios são os melhores investimentos que tem aqui na Central Flórida, com casas de férias. Vamos ao quarto critério, é a decoração. A decoração aqui, ela precisa ser profissional. Claro que não precisa necessariamente ser aquela super decoração que você gasta muito dinheiro. Isso vai depender, obviamente, do seu orçamento. Se você puder investir mais com a decoração, melhor, porque essa decoração ela vai ficar para sempre. E se for uma boa qualidade, quando é indicada por nós corretores imobiliários, a gente consegue garantir que a sua casa vai estar por mais tempo alugando por muito mais pela diária. Quanto melhor a sua decoração, mais você vai atrair o seu público final, porque é pelas fotos é que eles vão alugar a sua casa. Então, se você tem uma foto diferente, uma foto que atraia mais, é claro que a sua casa vai ser alugada. Agora vamos ter um exemplo. Nós temos na mesma rua 2 casas de mesmo tamanho. São 2 casas de 7 dormitórios. 7 dormitórios e 7 dormitórios. As duas são com a mesma fachada, com a mesma planta, com a mesma piscina, no mesmo condomínio. Só que a casa A tem uma decoração de $150 mil. E a casa B tem uma decoração de $45 mil. Isso é possível? Sim, ambos os cenários são. A casa A poderia muito bem também gastar mais do que isso. Vai depender, obviamente, dos objetivos do proprietário e, claro, do que ele quer ter nessa casa, né? Mas, se na casa A você tem uma decoração muito melhor, quartos temáticos, não todos, mas alguns quartos temáticos estrategicamente escolhidos e com acabamentos e detalhes que fazem os olhos do turista brilharem, é aí que você vai fazer a diferença. Então as pessoas vão pegar as 2 fotos e vão ver que a decoração delas são bem diferentes e que a diária não são tão diferentes. Vamos supor que a diária da A seja de $500 e a B seja de $450. Imagina qual o inquilino no final vai acabar pegando. Uma casa muito melhor decorada por $50 de diferença ou por $50 a menos ele vai pegar a menos decorada? Certamente ele vai escolher a A, que ela teve uma melhor decoração. E essa decoração, ela vai ficar para sempre. Então, não é um investimento único agora pontual. É um investimento eterno. É claro que vão haver manutenções, mas essas manutenções não são muito grandes, porque o papel de parede ele vai estar no mesmo lugar e todos os outros detalhes também. Tendo uma boa administradora, você garante que essa casa vai estar passando por inspeções recorrentes e não necessariamente tendo que fazer mais manutenções, porque sempre com as inspeções e limpezas em dia, a manutenção acaba sendo menos necessária. E um ponto muito importante que vai direto na decoração. Na verdade é o seguinte, a decoração boa, ela vai fazer com que a sua casa obtenha mais cliques, obtenha mais reservas e por conta disso, você vai obter melhores avaliações, porque você vai trazer mais experiência para o seu público final. O que acontece? Você, com mais avaliações positivas, vai sempre alugar o seu imóvel para mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Porque quanto mais avaliações, mais retorno financeiro você tem com a sua casa. Quinto critério ou ponto é a empresa que vai administrar o seu imóvel. Como eu já mencionei anteriormente, esse é um ponto fundamental. E nós, corretores imobiliários, vamos te trazer a solução para essa sua necessidade. Então não se preocupe. A empresa que a gente indicar vai ser uma empresa boa para você. Mas lembre-se,
Nada é para sempre. Se você não estiver satisfeito, não tem problema nenhum. É possível fazer alteração da empresa que administra o seu imóvel praticamente a qualquer momento. Algumas empresas vão pedir um contrato com uma cláusula onde você precisa ficar com eles um tempo específico e outras administradoras não. Eles não pedem nenhum tipo de multa ou cláusula caso você resolva rescindir o seu contrato. Então vai depender muito de administradora para administradora, mas cada uma delas tem as suas regras, o seu contrato e também as taxas de cobrança. Algumas cobram 15% do valor da sua pernoite e outras cobram 40% do valor da pernoite. Então existe uma grande variação de rentabilidade a depender da administradora que você escolhe. E não apenas por conta do comissionamento que você vai pagar para a administradora, mas também a ocupação. Quantos clientes ela vai trazer para o seu imóvel para que ele seja alugado? É melhor pagar 25% para uma administradora que você sabe que está ocupando muito bem do que 10% para uma administradora que não está alugando, certo? Mas não se preocupe, cada imóvel vai ter uma administradora específica recomendada para esse tipo de imóvel, a depender de decoração, a depender de localização, a depender de qual cidade ela vai ficar em relação a Grande Orlando e por aí vai. Agora vamos para o sexto critério, que é a estratégia. Qual é a razão pela qual você está comprando esse imóvel, cliente? E esse é o critério mais importante de todos, porque não existe um tipo de imóvel certo. Existe o imóvel certo para você, comprador. E isso vai depender do seu orçamento, dos seus objetivos com esse imóvel, quantos dias você quer passar do ano nessa casa, você quer visitar com sua família ou é meramente para fazer uma rentabilidade para vocês? Vai depender do seu perfil, da sua tolerância a risco, uma série de variações que vão fazer com que a gente precise entender você como cliente primeiro para depois encontrar o imóvel certo. Agora, qual é o maior erro? É comprar um imóvel porque ele parece bom ou porque ele foi bom para uma pessoa e não avaliado e estruturado para você. Sem analisar custo, concorrência, ocupação, gestão, decoração, prestadores de serviços e muitas outras variáveis. Casa de férias não é renda automática, é um investimento estratégico. Então, se você quer investir na Flórida para renda, imóveis de temporada podem ser uma excelente opção para você. Mas o resultado não está em tipo de imóvel, ele está necessariamente a sua estratégia de compra. Então, se você quer entender qual é o melhor tipo de imóvel para você como comprador, basta você me chamar no contato aqui abaixo desse vídeo e eu vou ficar muito feliz de te direcionar com uma primeira reunião e assim a gente consegue ver qual é o melhor imóvel para você. Que não é o melhor imóvel para o seu vizinho, nem para o seu amigo, mas para você. E se esse vídeo te ajudou, curte ele. Se você acha que ele é útil para alguém que você conhece, eu vou ficar muito feliz se você puder encaminhar esse vídeo para essa pessoa. E eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você acha que imóvel de temporada é um bom investimento para você ou você acha que não? Eu quero saber aqui nos comentários e eu vou te esperar para uma reunião agendada. Até breve.